eu tenho um estudo dirigido numa plataforma, né? Eu tenho uma comunidade chamada Plenitude e eu tenho um estudo dirigido que é uma plataforma na qual que nós estamos aí conversando, né? Que você está produzindo também. E lá, ontem, o Espírito Santo, na hora de orar, eu faço ele diariamente. Então, eu vou para o meu secreto e eu construo isso diariamente. E ontem, na Jornada Plenitude, o Senhor falou muito ao meu coração sobre isso. Porque se você entender, o seu legado, esse ambiente, vai ficar também. Imagina se a sua casa, ela é movida àquilo que você está dentro. Sim. Quando você está bem, a casa está bem. Se você fica ruim, fica ruim. Então, o problema não é com o outro, com o marido, com o filho, com o pai, com a situação financeira. O problema está dentro de nós. Porque assim como eu penso na minha alma, assim é. E é assim, ó, conhecereis a verdade na cabeça, mente. Eu conheço a verdade na consciência. Sim. E ela me libertará no coração. Então, toda prisão está nas emoções. O meu coração fica aprisionado, encarcerado. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E a boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, começa aqui, desce para cá, sai para cá. Saiu na boca, a ação começa a acontecer. Então, se a gente entendesse que aquilo que eu falo é um produto do meu resultado final, ou seja, é uma construção do meu resultado, eu começava a vigiar meu pensamento. Poxa, eu estou chateada. Se eu posso profetizar a palavra de Deus e confessá-la, por que eu reclamo e chamo para mim aquilo que eu não quero? Mas as pessoas não têm essa consciência, a gente não coloca. Davi falava assim, põe guardas na minha boca, vigia. Leva a mente cativa à palavra de Deus, né? A palavra diz, levar a nossa mente cativa, ou seja, você não é livre para ficar pensando que você vai dar certo. Você não é livre para ficar pensando que o amanhã não vai dar certo. Cadê? O Senhor Deus diz para você ter confiança. Aí você diz assim, como você me falou agora, é uma consciência, e as pessoas muitas vezes não têm essa consciência. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo que quem começa a perceber a importância de ter essa consciência não sabe como. Não está prático. E existem coisas, atitudes pequenas que que ajudam você a ter essa consciência, a manter essa presença. Como? Me ajuda aqui. Fala pra gente alguma das ferramentas, porque eu sei que você ensina muito sobre isso. Como? As pessoas têm dificuldade em falar como eu posso mudar isso. Você falou da prática. Casa, o ambiente, que às vezes você está lá e você tem consciência que precisa melhorar, mas o ambiente. Eu vou falar, é tão simples, o óbvio não é óbvio, né? Por questões emocionais, ele não é óbvio. A gente não enxerga. Os portas-retratos da sua casa. Uau! Tem gente que está mantendo defuntos e situações que já passaram há muito tempo, que não era nem para estar enquadrado na parede. Forte isso. Eu lembro que lá em Brasília, quando eu estava fazendo um atendimento com uma pessoa de uma imobiliária, tinha uma mulher que havia perdido um filho de acidente de bicicleta. E ela alugava, ela saiu do imóvel, que ela não queria lembrar mais do filho, e ela deixava as coisas dele trancadas no quarto, e ela alugava a casa de 3 quartos com o dele trancado, sem alugar. Entendi. Por um preço muito mais acessível para manter o quarto dele da forma que ficou do jeito que estava. Tem a ver? Tem a ver, claro que tem a ver. Agora, trazendo para a nossa realidade, que não precisa ir tão ao extremo como a situação dessa mulher, que a gente vê que precisa de um processo aí mais profundo. Né? Os portas-retratos que você tem em casa, por exemplo, isso aqui, ó, o capricho, eu vejo isso em você. Eu sempre falei isso para você, desde o primeiro dia que eu te encontrei. Essas coisas que você faz, por exemplo, a gente está aqui, né, gente? Aqui, ó, café com palavra. Aí você fala, é bonitinho. Não, não é só bonitinho. Isso aqui traz um ambiente de excelência sobre a tua vida. Porque quanto mais você trata as coisas de Deus com excelência, mais da excelência de Deus vai vir para você. Meu Deus! Porque você tem na vida, não é aquilo que você quer, você tem na vida aquilo que você emite. Então, como você está criando uma atmosfera de excelência,
essa atmosfera, ela vai vir até você cada vez mais. Mais situações de excelência vão vir até você. Mais pessoas no nível de excelência vão vir até você. Mais cuidados, e quanto mais riqueza de detalhes, mais riqueza de detalhes Deus vai se manifestar para você. Porque o universo, ele é inteligente. Deus criou ele de maneira inteligente. Por isso que Deus é justo. Porque ele se trata do que da semente, literalmente, que nós plantamos. Então, o porta-retrato de casa, a maneira como você fala muito disso, você senta à mesa, vai proporcionar aquele ambiente. O lençol que você dorme na sua cama, dele ser um lençolzinho cheio. Eu só penso problema na minha casa. Eu penso, então pronto, toca o lençol, compra um comfort, prepara um ambiente para dormir. Meu Deus, isso é tão importante. Bota um lençol cheiroso, com uma fronha, compra uma manta, muda a cama de lugar. Se você está cansado do ambiente, você quer que a tua vida tenha mudança, começa pela tua gaveta, começa pela tua casa, começa a jogar as calcinhas velhas fora, se você está cansado roupa rasgada, de viver de passado. Quebrada. Porque nós somos, é sistêmico. Não é? Eu quero coisas novas na minha vida, mas o meu guarda-roupa está cheio de coisas velhas que eu não dou nem pro bazar da igreja. Meu Deus. Então, o que o universo? O universo faz. O universo é inteligente, ele faz uma leitura. Entendeu? A gente precisa entender que Deus é organizado. O universo, ele não. Deus usou a matemática para sustentar o universo. Não tenho sombra de dúvidas que a paixão de Deus é a matemática. Meu marido fala isso. Meu marido é matemático. Ele fala, Deus usou a matemática. Toda. Física quântica é a paixão do meu marido. Porque Deus conecta os milênios. Nós estamos aqui conversando, existe assim, toda uma conexão, tudo. Toda uma conexão. Tudo, né, vibrando sem a gente ver, né? Sem a gente ver. É matemático, né? O tempo que a sua célula vai carregar um nutriente para alguma área. É lindo demais. Se a gente começasse a falar que a gente viajava. Mas trazendo na prática mesmo do dia a dia. Eu quero coisas novas na minha vida. Eu abro meu guarda-roupa, tá tudo cheio velho. De coisa velha que eu não dou, porque um dia eu vou usar. Se você comparar para prestar atenção, um dia você também vai usar. Eu me lembro que quando eu passei por um processo de divórcio, eu usei muito a mudança dos meus pensamentos e a visão do amanhã. Né? Porque é o nosso sistema nervoso central que faz a conexão entre o mundo físico e o espiritual. Então, nós precisamos ver, ouvir, falar. A fé vem pelo ouvir. Precisamos falar, que é a palavra que você falou. Nós precisamos sentir. Então, sentimento vem de frequência. Música traz sentimentos. Então, a gente pode botar um louvor em casa. Como faço em casa? Bota um louvor. O louvor vai trazer uma frequência que você vai conseguir começar a mudar a atmosfera. Né? Escuta as lives da Academia de Mulheres. Por quê? Porque você vai ouvir e você vai se alimentar, vai trazer uma nova frequência. Então, quando eu passei por esse processo de divórcio, eu queria muito uma mudança de vida. Eu fui na gráfica e mandei fazer um banner para colocar no meu quarto. Sem brincadeira, Carla, ele era do tamanho dessa parede aqui. Olha, tinha eu 30 quilos mais magra. Tinha eu de mão dada com os meus filhos. Uau. E um pai. Eu coloquei não coloquei um rosto específico, eu coloquei uma sombra, assim, né? Eu esqueci até como é que fala quando aparece só o contorno? E o contorno, isso. Tinha isso, tinha cartão de crédito, tinha pregações, tudo que eu queria viver. A minha formatura da faculdade, tudo que eu queria viver, eu coloquei nesse banner. Todos os dias eu chegava em casa e eu tinha que olhar para ele. Todos os dias eu tinha que olhar com ele. Eu comecei a trabalhar coisas, por exemplo, os portas-retratos que eu coloquei na minha casa. Eu coloquei coisas de momentos que eu estava vivendo hoje, de coisas que eu gostaria de viver amanhã. Todo ano, depois que eu me separei, eu ia para o fotógrafo, uma vez por ano, fazer o álbum da mulher que eu gostaria de ser. Então, eu tirava fotografia com aquelas poses, tipo... Sei, rindo. Pode parecer que é. Eu cheguei aí para o Rio de Janeiro amanhã. No seu, acho que no seu, eu vi uma foto sua assim. Eu cheguei aí para o Rio de Janeiro, falei para uma amiga, arruma um fotógrafo aí, preciso tirar umas fotos na praia, muito feliz, realizada e tudo. Eu fiquei um dia lá só para tirar as fotos e voltei para casa. Mas eu olhava para aquelas fotos para mim e eu falava assim, gente, eu quero ser essa mulher. E era eu mesma.
Que lindo. Eu quero a sensação Uau, dessa fotografia. Então, você precisa se enxergar, entendeu? Você precisa se cercar de imagens suas que você goste. De criar um ambiente do seu próprio jardim, né? Porque você tirou de você. Você não tirou de uma mulher que você viu no Instagram e você falou, uau, eu quero a vida dela. Você falou, não. Eu tenho uma vida que eu quero para mim. Então, eu vou tirar foto dessa flor que sou eu. Exatamente. Que coisa louca. Não, e às vezes Nunca a pessoa tinha fala... nem... Às vezes a pessoa fala assim, sabe, Carla? Nossa, mas Isso é muito novo para mim. Você pode fazer um guardanapo, de repente você está aí, não tem dinheiro para fazer um bordado como esse. Ah, mas é porque elas não sabem como é a minha realidade da minha casa. Mas isso não tem a ver com a realidade com dinheiro. Isso tem a ver com a atmosfera. Você pode comprar uma violeta. Você pode pegar uma flor passando no meio da rua, na árvore, botar num copinho, enfeitar a sua casa, passar um pano no chão, um vermelhão, aquela cera de piso de cimento e deixar a casa cheirosa. Eu tenho eu vou só fazer um aspas aqui. Claro. Eu dei um curso da mesa, né? Da experiência da mesa, que é o que eu ministro, né? Que Nossa, é o próprio abalar. Num desses encontros tinha uma menina que alguém pagou para ela ir. Era o sonho dela. Ela tinha assim uma vida financeira muito ruim. Então todo mundo, que ela era muito querida, pagou para ela. No final, o desafio era colocar a mesa do jantar. Sabe o que ela tinha? Nada. Eu nunca na vida fui tão tocada emocionalmente como essa mulher fez comigo. Aí era todas para tirar foto e mandar na comunidade, no grupo. Ela pegou, Roberta, tijolo. Ela levantou o tijolo. Ela pegou uma porta velha que estava jogada, colocou a porta. Uau! Ela pegou lençol da cama, ela colocou no lençol. Ela não tinha louças bonitas, igual todo mundo tirou. Ela pegou o que ela tinha, fez uma macarronada e esperou o marido dela. O marido chegou bêbado em casa nesta noite. Nossa. Luz de vela, é forte, né? Forte. Luz de vela, chegou bêbado. E todas as vezes, eu emociono, que ele chegava, ele batia nela. Então ela corria. Ela já tinha toda uma estratégia quando ele chegava desse jeito em casa, porque era uma sexta, então era o dia dele beber muito. E ela disse que ela sempre apanhava. Quando ele chegou e ele olhou para a mesa, ele começou a chorar. E disse que ele chorava de urrar. Ela ficou muito preocupada com aquilo, nunca tinha visto aquela cena, e disse que toda a embriaguez dele naquele momento passou. Ele sentou na mesa, jantou calado, e ele disse, você trouxe para mim a memória da minha mãe. Uau. Quando eu ainda morava com ela e ela preparava comida para mim. Então, entende? Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter melhor mesa, você não precisa ter louça de marca, você não precisa de ter nada que não seja você dentro com a atmosfera, com a presença de Deus, com o desejo. Eu imagino que enquanto ela foi fazer na mesa, ela imaginava a mesa, sabe? Ela começou a falar assim, eu vou fazer uma mesa, eu vou fazer o meu melhor que eu tenho hoje. E Jesus falava, o que você tem nas mãos? Traga para mim. Aquilo que você tem, traga para mim. E o que ele fez? Alimentou 5.000 homens. E aí nós estamos falando de mulher, nem de criança, mas os cestos que chegaram estavam ainda abarrotados de comida. Então, isso que você está falando é muito poderoso aqui para as mulheres, porque quanto você escuta, eu não tenho, eu não consigo, eu não dou conta, eu não tenho dinheiro, meu marido é assim, meu filho é assim, e a gente não muda, não entende. Esse eu não consigo, eu não dou conta, meu marido é assim, é porque você não sabe a realidade, por isso vocês estão falando isso aí. Enquanto ela falar isso, é isso que ela vai atrair. Por quê? Porque ela está vibrando na frequência da escassez. Falar eu quero significa eu não tenho. O que eu quero, eu não tenho. Eu quero. Qual a mensagem que eu não tenho. Que é lida? Eu não tenho. Se eu quero, é porque está me faltando alguma coisa. Eu escolho. É diferente. Eu escolho tudo que Deus tem para minha vida. Para tudo. Para aqui. Para agora. Escuta isso, gente. Para. Escuta isso. Comenta aqui, gente. Aproveita aqui, ó, para que esse presente que nós estamos tendo aqui nessa manhã chegue para outras mulheres. Eu preciso ensinar o que eu aprendi. Você precisa dar um like aqui
Porque nós estamos aqui com 250 mulheres aqui e 100 lá no Instagram. Então, eu quero que você venha, dá um likezinho, comenta com ela, deixa os comentários para a Roberta, faz pergunta agora, mulher. Nós estamos aqui, ó, numa mentoria gratuita, online. Então, se você tem uma pergunta, faz. Ela vai repetir isso aqui de novo, para você anotar. Onde você estiver, anota. Por favor, repete, por favor. Enquanto a gente fala, eu quero, eu não tenho. Eu estou emitindo, não é fé, eu estou emitindo escassez. Né? Eu estou dizendo que eu não tenho. E se eu atraio aquilo que eu emito e não aquilo que eu desejo, por mais que ela queira alguma coisa na vida dela, ela não tem o que ela quer, ela tem o que ela emite. Né? Então, por isso que eu falo que a gente engana pessoas, mas não o mundo espiritual. Cada um tem aquilo que emite, não é aquilo que fala, não é aquilo que aparenta. Não é aquilo que prega. Exterior. Meu Deus, né? É aquilo que ele emite. Então, ela fala, eu quero, ela está emitindo o quê? Eu não tenho. Então, ela tem que começar a falar o seguinte, eu escolho. Deus, eu escolho o que o Senhor tem para mim. Eu escolho a casa. Porque nós estamos... Aí, eu lembro daquele versículo, colocarei diante de ti a bênção e a maldição. Aí, o que fala? Escolher. Lembra? Escolhe a bênção. Meu Deus. Então, nós estamos escolhendo as coisas que estão acontecendo na nossa vida em todo o tempo. Nós estamos escolhendo as pessoas, nós estamos escolhendo. Aí, eu me lembro que na nossa conversa, você falou algo do tipo, mas a gente às vezes escolhe errado. É verdade. Então, nós temos que lembrar que nós não somos vítimas de um sentimento que nós estamos enganados. Nós estamos emitindo alguma frequência que atraiu uma pessoa que algo tinha de parecido conosco que a gente trouxe ela até nós. É difícil ver isso. Então, a gente precisa mudar algumas coisas em nós para não atrair mais a mesma frequência. O mesmo nível de relacionamento que você tinha antes. Você já viu aquela coisa da pessoa chegar e falar, eu só arrumo... Mulher solteira somente. Cara, do mesmo jeito... mas como que eu vou saber? Não está escrito na testa da pessoa e eles são todos iguais, os relacionamentos que eu tenho. A frequência dela, de certa forma, está atraindo aquele tipo de relacionamento que ela tem até ela. E ele vai se repetir. E só tem uma maneira de você mudar essa frequência. É aquele exercício, você levar a sua mente cativa à palavra de Deus. Você mudar aquilo que você fala, parar de querer as coisas e começar a escolher as coisas que Deus tem para você. É você mudar o seu sentimento por meio da música, por meio das palavras que você escuta. É você mudar seus comportamentos, por fim, né, que são as consequências, e trabalhar principalmente o sentimento. O sentimento, ele manifesta situações na nossa vida, né? Porque o milagre, a gente está na igreja. Aí a gente ora, Deus me dá uma casa, um exemplo. Na casa, Pai, em nome de Jesus Cristo, tá, isso aqui. Você acabou de orar pela casa, você só não vai sair na porta da igreja e a chave o cara tá com a chave para te entregar na mão porque você vive no tempo da matéria. Porque se você vivesse no tempo de Deus, que é o mesmo ontem, hoje e amanhã, que ele é atemporal, sua casa já estava na porta. Já aconteceu, né? Já está lá na frente. Já está lá na frente. Então, como a gente vive na carne... Exatamente. Nós não somos onipotente, onipresente, onisciente. Nós já terminamos aqui, né? Mas naquele momento que você sai da presença ali do culto, o universo espiritual já começou a trabalhar para trazer tua casa. Gente, você está falando, eu estou contextualizando mentalmente a Bíblia. Você vai ver Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus manifestando assim, né? Por onde ele passava, ele escolhia curar. Por onde ele passava, ele escolhia fazer um milagre. Era uma escolha. E, gente, ó, se alguém está pensando que o que ela está falando aqui não tem nada a ver com a Bíblia, né? Tem tudo. Que é místico, né? Porque muitas vezes a gente confunde isso, porque a gente já ouviu muito isso, né? Que as verbalizações das palavras, tudo, que é um mantra. Deuteronômio 30:19 vai dizer assim: hoje, invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida, a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Escolham a vida. Escolham a vida. E ele disse, eu coloquei bênção e maldição. Agora, escolham a vida. Então, se você escolhe a vida, você tem poder para atrair coisas
situações na sua vida também. Você não é totalmente vítima. O que nós estamos falando é científico, tá, gente? Pega isso aí. Você atrai situações na vida. A mulher hemorrágica chegou perto de Jesus e o milagre veio para ela. Por quê? Jesus fez o milagre acontecer nela? Não. Jesus já é o milagre. Ela atraiu o poder que existia nele para ela. Entendeu? Porque Jesus estava com outras pessoas e não aconteceu nada com eles. Isso não fez Jesus diminuir quem ele era. O poder estava nele. Agora, por que ela atraiu o poder de Jesus para ela? Por causa da mente dela. Tá falando de pensamento e sentimento. Uau. A Bíblia diz que tinha mais de 10 anos, 12, 16, sei lá, que ela buscava de todas as formas ser curada. Naturalmente. Mas tem um pedacinho daquele versículo que diz que ela dizia na mente dela, se eu apenas o tocar, ela dizia para si mesma. Eu serei curada, se eu apenas tocar. Então, se a gente falar assim, se eu apenas assistir essa live, Deus vai transformar a minha vida? Ele vai. Agora, se ela assistir a live e ela falar assim, tá muito bonito o que as duas estão falando, mas isso não vai mudar em nada? Acabou. Verdade, okay. Não vai mudar também, porque a fé é neutra. Se ela acredita que vai dar errado, vai dar. Se ela acredita que vai dar certo, vai dar. A culpa não é de Deus, é do que ela escolhe acreditar. Meu Deus. Então, nós escolhemos acreditar que não vai dar certo, e vai ser respeitado a nossa vontade, porque Deus não tem robôs, ele botou livre-arbítrio em nós. E nós escolhemos o que vai dar certo e vai ser respeitado. Então, a escolha de trazer o milagre e a mudança na nossa vida é nossa. Deus já fez. Não adianta culpar Deus, que é a igreja dos desviados. Foi Deus que fez isso, foi Deus que fez aquilo, foi Deus que fez aquilo outro. Não, a escolha é nossa. Meu Deus, gente. Exceto em acontecimento de morte. Aí Deus tem o dia de chamar senha. É diferente. E a gente tem essa parte dessa passagem maravilhosa, né? A fé, né? Ela cria já, antes de ver, porque a fé é chamar à existência aquilo que não existe. Isso é o conceito de fé. Então ela disse, se eu apenas te tocar, e ele devolve, tua fé te curou.